esse sub-20, o Caraguá e a turma pede pra você voltar pro sub-17, e de repente, porque foi de repente, né? Aparece a chance, a gente vai falar do Jacaré depois, eu quero perguntar. Mas você vai querer perguntar de todos os jogadores que eu te conheço. Mas que de repente surge, foi tão rápido assim, como é que foi que te chamaram e falaram assim, o seguinte... Aquela ascensão meteórica. Você vai assumir o time é mais uma história curiosa também, porque eu tava ali no sub-17, aí acontece a minha promoção pro sub-20, a gente faz a estreia no sub-20 contra o São Paulo, um clássico, né? E o próximo jogo era contra o Botafogo, no Engenhão, Campeonato Brasileiro, do Sub-20. A gente fez o treino ali pré-jogo, né? E a gente ia viajar, na base viaja de ônibus, né? Pro Rio de Janeiro. A gente ia viajar, o jogo era na quarta-feira, e a gente treinou na segunda no CT, viajava logo em seguida, treinava terça lá no Rio, jogava quarta e vinha embora. Aí a gente fez o treino na segunda-feira, tomei banho, arrumei minhas coisas, tava pra entrar no ônibus. Que dia é isso? Terça-feira? Segunda. Pós-jogo, Corinthians e Palmeiras do profissional. E na quinta-feira o Corinthians recebeu o Vitória. Isso. Aí eu tava já com as coisas prontas ali, almoçando pra entrar no ônibus pra seguir viagem. O Chicão me chama, fala assim, Rafa, segura, você não vai viajar agora. Porque... Chicão que na época era transição, Era transição, isso. Da base pro profissional. Vai ter uma reunião lá no profissional para definir a situação do Antônio, né? E se caso acontecer uma demissão, você tem que estar aqui para dar o treino à tarde, porque a representação é à tarde. Do profissional. Isso. E aí? E aí eu... Aí quase morreu. Mas assim, ó, é o que eu falo, assim, é óbvio que é um desafio muito grande, mas eu me preparei para isso. Sim. Eu tava preparado para isso, eu tinha tido algumas experiências que me prepararam para viver esse momento. Mas não dá frio na barriga? Dá frio na barriga, dá ansiedade, dá um nervosismo. É natural. Sua. É natural. Mas é o que eu falei, na época eu falei muito assim, eu estava confortável no desconforto. É desconfortável, é uma situação de pressão muito grande, mas eu estava confortável vivendo aquilo ali porque eu tinha a consciência e o entendimento do quanto eu passei na minha vida para chegar ali, para estar vivendo aquele momento, né? Uhum. E eu me preparei, né, ao longo da minha carreira e tive algumas experiências ali que me deram condições de encarar esse desafio, né? Que realmente era um desafio muito grande. Então... Mas a princípio, eu ia para dar o treino da tarde. Se acontecesse a demissão. Né, se acontecesse a demissão, eu iria dar o treino da tarde e o clube já estava ali, né, no movimento atrás de novos treinadores. E aí acontece a reunião, o Antônio é desligado, né? E aí eles pedem para eu me apresentar lá no CT do profissional para o treino da tarde. E aí quando eu chego lá para me apresentar, eles já estão com todo o material do jogo do Vitória, que era o próximo adversário dessas análises que eu comentei no início, né, que fazem. E aí a hora que eu cheguei lá e já me deparei com toda a equipe da análise de desempenho, o material do Vitória, né, a estrutura é diferente. Estrutura totalmente diferente, assim, o profissional tudo acontece no profissional, tudo acontece. E aí eu entendi o recado, eu falei, bom, eu vou fazer o jogo. Uhum. Porque eu tô aqui nessa reunião, eu vou fazer o jogo. Pós-derby, né? Derrota por 2-0. Exatamente, e ali eu já comecei... E era qual jogo? Contra o Vitória. O jogo do Vitória. E ali eu comecei a me preparar já mentalmente para aquele momento, né? Sabia que era desafiador, era realmente muito desafiador. Você tinha tido contato já com o time profissional? Tinha tido no Avaí, né? Falo com o profissional do Corinthians, jogadores do Corinthians. Não, nenhum. Nenhum te conhecia. Nenhum contato. Então. Alguns atletas da base, né? Um cara que foi muito importante nesse período foi o Donelli, porque o Donelli era um atleta... Foi teu goleiro nos 3 jogos. Ele era um atleta oriundo da base, né? E eu não tinha relação com ele, nós tínhamos só se enfrentado na base quando eu estava em outros clubes, né? Eu não tinha relação com ele, mas ele tinha uma relação muito próxima com o meu analista de desempenho da base, né? E ele fez um meio de campo ali para a minha chegada ali também com o elenco, que foi muito importante. Foi um cara que me recebeu muito bem ali, então ele teve um papel importante, assim, eu sou muito grato a ele. E assim, de uma maneira geral, o elenco inteiro me recebeu muito bem. Eu só tenho elogios a fazer ao elenco que estava naquela época, que era um momento difícil, o clube estava sofrendo com muitas questões políticas,
tava sofrendo com saída de jogadores. É muito bandido, ali. né, Larutia? Mas deixa que eu falo isso aí, é muito bandido. Mas era um período que era uma bucha muito grande, porque eu me lembro muito bem que o Corinthians, naquele momento do campeonato, só tinha vencido o Fluminense, se eu não me engano, por 3-0, no jogo em que o Wesley acabou com o jogo. Estávamos em O Corinthians crise. não ganhava de ninguém, era difícil o Corinthians fazer gol, era uma... Cara, e aí você tem a estreia sua contra o Vitória no jogo em que tudo acontece. E quem acompanha a gente aqui na TV Lambrado Alvinegro sabe que eu sempre digo que, pra mim, aquela foi a estreia do Garro pelo Corinthians. Ele já tinha jogado outras vezes, mas a estreia, quando ele veste a camisa do Corinthians... Quando ele joga de verdade... É a partir dali que o Garro chega no Corinthians. Ele acabou com o jogo, fez 2 gols... o Corinthians sofreu muito e no último minuto o Giovani fez o terceiro gol. Então, fala um pouquinho sobre a tua estreia. Primeiro, como é que foi a tua... Bom, vai ser você, sou eu vou ser o treinador. Aí na segunda-feira você foi pra casa já com a informação ou com uma percepção de que era você? Sentiu o respeito da turma? Já fui... Desconfiança? O que você sentiu ali? Eu já sabia que era você. Todos os sinais indicavam, né? Não foi falado oficialmente ainda naquele momento, mas todos os sinais indicavam que era isso, né? Aí no dia seguinte, aí ficou claro que era realmente e eu já comecei a mentalizar. A ideia basicamente primeiro, era um momento que a gente precisava, o que eu identifiquei, e aí também a psicóloga do clube, a Anaí, foi uma pessoa que ajudou muito também nesse período. A gente identificou que era um momento com muita dificuldade de autoestima do elenco, né? Porque era um elenco que estava sofrendo, estava tomando muita porrada, estava passando por dificuldade, né? E quando você está num clube do tamanho do Corinthians, a porrada ela é forte, ela é grande, né? Então, o clube precisava o elenco precisava desse resgate, né? E o meu pensamento qual que é? Eu tô chegando aqui para fazer... né, 1, 2 jogos, 3 jogos, não sei quantos jogos vão ser, eu preciso mostrar algo de diferente, porque também é uma oportunidade para mim. E também não adianta eu chegar e fazer o mesmo do que já vinha sendo feito, né? Em algum momento te deram a expectativa que, dependendo do seu desempenho, você poderia continuar? Não, Fabinho Soldado sempre foi muito claro desde o início que eles estavam na busca ali da contratação de um treinador, né? E que ele era interino mesmo. Que era interino e que eu retornaria ao Sub-20 porque o clube, né, eu entendia no momento ali que acreditava mais numa ideia de ter um treinador do Sub-20 próximo ao profissional do que ter um auxiliar da casa. Então, nem a possibilidade de auxiliar da casa foi aberta, né? Então, e o Fabinho foi muito claro desde o início, assim, o Fabinho também é uma pessoa que me deu todo o respaldo, assim, foi muito honesto, muito claro comigo, assim como o Maurão também, um cara que me ajudou demais ali no período que eu estive lá. O Van Basten? Exatamente. Grande Mauro Van Basten. Maurão, inclusive tive o prazer de encontrar com ele no jogo agora essa semana também, a gente pôde conversar ali, foi um cara que me ajudou muito também nesse período. E aí, a minha ideia era trazer algo de novo, tentar, né, trazer algo de novo, que obviamente nos permitisse ter resultado, porque a gente precisava do resultado desesperadamente. Você lembra a escalação? Né? Lembro... Matheus Donelli. Donelli, Mateuzinho... Félix Torres. Não, Mateuzinho, Félix Torres... Kaká. E Kaká e o Hugo. Jogou o Hugo. Meu Deus na esquerda. Ranieri... Coronado e Garro, era um 4-3-3. Wesley, Romero e Yuri. Larutia, a ideia, né, pra completar essa ideia do algo novo, foi o time ofensivo. O Coronado como segundo cara. 2 meias ali, bem ofensivos, um jogo em casa, tentar trazer a torcida junto com a gente ali. Mas você sofria com falta de jogadores, a verdade é essa, né, Paulo? Tirou leite de pedra ali. E você nem tinha, então, todos os jogadores. Não, a gente... O Wesley, por exemplo, não tava. Na véspera do jogo, a gente teve... Não, o Wesley tava. Jogou Wesley, Romero e Yuri. Mas da zaga titular do Corinthians só tinha à disposição o Mateuzinho. Acho que jogou o Gustavo esse jogo, né? Jogou o Gustavo. O Félix não jogou, o Félix estava convocado. Ufa. O Félix estava convocado. Por isso que nós ganhamos. Ele jogou depois contra o Cruzeiro, no segundo jogo. Jogou Gustavo e Kaká. Era Gustavo Henrique e Kaká. Esse cara aqui, ó. Isso. Daqui a pouco. E aí E o Garro jogou muito. E o Garro jogou muito bem. E aí a ideia era justamente essa: ter uma equipe, obviamente. Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, capitão, Kaká e Hugo, Ranieri, Paulo Henrique,
Wesley, Coronado, Garro e Yuri Alberto. Isso. O Romero estava no banco e o Romero tinha voltado da convocação. Ele ficou no banco. Pedro Henrique. Eu falei Pedro Henrique. Pedro é o nosso Pedro Heineken. Aí entraram Ángel Romero, o Matheus Araújo, o Rian, o Léo Maná e entrou o Giovani, que fez um gol. Cara, mas assim, o que hoje os treinadores têm, os principais jogadores que hoje integram o Corinthians, você não tinha à disposição esses jogadores, né? Não. Então quer dizer... Tava chegando o Hugo, na época o Hugo tinha acabado de chegar, né? Mas ainda não estava à disposição para o banco. Jogo. Kaique, o teu ídolo, Pedro Raul, que você defende, estava no banco. O Choca estava no banco. Caetano, Felipe Longo, goleiro. E a gente, uma curiosidade desse jogo, a gente vai pro jogo com todos os atletas que a gente tinha no elenco. Não ficou nenhum não relacionado. O que tinha foi pro jogo. Porque na véspera a gente teve 2 episódios ali de 2 atletas que pediram rescisão e acabaram saindo. Era o centroavante e o... Quem que era mesmo? O centroavante? E o Mosquito. E o Mosquito. O Mosquito e o que fez o gol. E o Arthur Souza. O Arthur que podia ter tido oportunidade, mas... Enfim, é empresário, né? Empresário muitas vezes faz mal pro jogador, mas isso aí... o tempo vai dizer, né? Ô Larucci, eu tenho... Queria falar desse jogo ainda, hein, Cascar? Então fala desse jogo aí, da estreia do campeonato. Você não tinha as peças à disposição, os melhores, você tinha dificuldade para escalar o time, mas você conseguiu uma vitória consagradora no final ali. Uma vitória importantíssima. Ali, qual foi sua sensação ali, depois daquele jogo? Falou, putz, que deu um gostinho a torcida, casa cheia. O ambiente da arena Você não tem isso na base, né? Não tem. Na base não tem. Você tem uma pressão também, mas não se compara ao profissional. E o ambiente da arena, ele é diferente. Né? Ele é diferente, assim, a sensação pós-jogo... é da realização de um sonho de muitos anos de trabalho ali, de viver o futebol profissional. De certa forma, você tá na história, de uma Série A do Campeonato Brasileiro, num clube do tamanho do Corinthians. Então, assim, todo profissional que tá trabalhando no futebol sonha com isso, né? Tem inúmeros treinadores que vão... eu valorizo muito essa oportunidade, porque assim, tem muitos treinadores que vão passar uma carreira inteira e não vão ter oportunidade de comandar o Corinthians. Sem dúvida. Né? Então eu valorizo muito, né, essa oportunidade que eu tive e tenho uma gratidão enorme pelo Corinthians por ter confiado, né, no meu trabalho, por ter acreditado no meu trabalho e assim... ter conseguido a vitória nesse primeiro jogo foi especial demais, com a minha família toda lá, enfim, foi muito legal. O professor Celso Unzelt não trabalha com você lá na Sim, trabalha nos canais ESPN comigo. O Celso Unzelt, jornalista, ele tem o almanaque do Timão, né? Então todo mundo que faz história, inclusive os treinadores, certamente o nome de Rafael Larucci tá lá no almanaque do Timão do Celso Unzelt. E é uma honra, né?